Olá, ele não chegou aonde está por acaso, esse homem tem que respeitar. Aos 13 anos já trabalhava como frentista e depois como borracheiro, e com essas atividades ele custeou os seus estudos. Depois se transformou no secretário de obras da capital de Campo Grande e também secretário de obras do estado. Agora foi eleito o deputado federal mais votado de Mato Grosso do Sul e o 8º mais votado do país. O programa Conversa de Domingo recebe hoje o secretário de Obras, por enquanto, e no futuro deputado federal, Edson Giroto. Giroto, muito obrigado. A gente sabe que a sua agenda é corrida, é difícil dispor de um tempo, mas eu quero agradecer a sua gentileza aqui. Há muito tempo a gente está tentando conhecer um pouco da sua história. Obrigado a você, Carlos. Na verdade, a agenda estava corrida mesmo. Eu peço desculpas aí pela falta de atenção a você e a tua equipe. Giroto, eu disse há pouco que por hora, secretário de obras, né, e no futuro, bem próximo, ele já foi eleito deputado federal. A gente tem bastante para conversar ainda sobre essa tua atuação política, mas eu queria começar da infância. Você veio de Oscar Bressani, interior paulista, né, e teve uma história difícil, muito trabalhadora lá, né, como frentista com a família. Como é que foi, Giroto? Eu acho que é a história da família do Mato Grosso do Sul, da família brasileira, não é? Todos, ou grande parte das famílias brasileiras precisa, né, trabalhar para poder ajudar os pais. Eu sou imigrante de italianos, os meus bisavós vieram para cá para poder encontrar o Eldorado e, na verdade, fugia da fome da Itália, porque a Itália, naquela época, quando eles vieram, no início do século passado, ela estava reunificando, né, os reinos para virar uma república, e vieram para suceder os escravos, a mão de obra escrava. E nós aprendemos a trabalhar para poder viver, né, para ter a sua subsistência. É uma história bonita, como todas as famílias desse país. E você trabalhava mesmo lá, o macacão, bomba de gasolina, pegava no pesado lá? Como Primeiro, nós somos agricultores, né? Meus avós, meus pais até hoje plantam café. E depois eu fui trabalhar como frentista de um posto de gasolina e depois fui ajudar meu pai exercendo a profissão de borracheiro. E até hoje eu recolho o antigo INPS, que hoje é INSS, recolho como borracheiro autônomo. Por quê? Porque achei que isso dignifica a minha vida. Para mim é importante, a minha origem é importante. Uma história de alguém que veio, né? Cresceu através do trabalho, né? O que te ensinou isso daí, essa tua experiência como frentista e como borracheiro, Giroto? Respeitar as pessoas, ter respeito por todos. Para mim, o mais humilde, né, ele tem a mesma importância da mesma pessoa que tem as melhores condições. Eu não distingo pessoas, porque acho que todos têm que ser tratados como irmãos e como cidadãos. Então eu não distingo. Eu acho que isso que foi a história. É isso que foi o aprendizado, foi aquilo que eu tive com meu pai e com a minha mãe, né? Aprendendo a respeitar as pessoas e que o trabalho dignifica. Você é uma pessoa, né, como eu já disse, você é muito trabalhador, né? Inclusive hoje a gente percebe assim, a tua agenda, a gente comentava aqui em off antes da entrevista, né? Eu falo assim, como é que fica a família, né? A esposa, a Raquel, as filhas. O que significa o trabalho? Você acha que o trabalho é a transformação da sociedade, Giroto? Eu acho que sim. Na verdade, eu sempre pensei e penso que o trabalho é aquilo que traz para você a honradez. É aquilo que traz para você o sentimento de conquista, de respeito. Eu não concordo muito só com a doação. Eu concordo com o ensinamento e tirar a pessoa da miséria naquele momento para dar para ela um trabalho, para dar dignidade. Por isso que é aquilo que eu vou fazer para Mato Grosso do Sul, né, atendendo aquilo que eu aprendi com o nosso governador, com o André, é tentar trazer junto com a bancada federal um volume de investimentos em Mato Grosso do Sul para que ele possa gerar mais emprego, para que ele possa gerar mais renda. Quando ele gera mais emprego e renda, ele distribui, não é? Distribui dignidade. Né? Agora, eu acho que isso que é importante. A sua proximidade com o governador André Putinelli, na equipe ali, a gente conta assim, 2, 3 pessoas que têm muita proximidade com o governador, né? E você é uma delas, né? Como é que é trabalhar próximo
do governador Puccinelli? O que ele te ensinou, assim, o que você tem de experiência dele hoje que você aplica no teu dia a dia, que vale para o seu trabalho? Na verdade, o André não distingue. Para ele, todos são iguais. Né? Essa proximidade, ela foi em função, talvez, da função que eu exerci na prefeitura e no Estado. E da amizade que vai se construindo. Ela se constrói amizade conforme você tem mais tempo. Quanto mais tempo você fica próximo, né, mais amizade você tem. E de fato eu tenho, mas é muito tranquilo, não é? O André centraliza sim. Ele centraliza as ações de um governo, não é? E que isso é importante. O que eu sempre disse, foi para ele, é ele que é o responsável pelo rumo do Estado. A população acreditou através do seu voto no governador André. E ele tem a responsabilidade de ter autoridade para dirigir bem o Estado. E nós sempre compreendemos isso. É muito tranquilo. A partir do ponto que você define com ele uma meta, ele te dá toda a autonomia para você tocar aquele projeto, tocar aquela meta estabelecida. Né? Aquilo que falam, às vezes, do centralizador, não é assim, não. E ele é bom de convencimento, é bom de papo, porque o seu trabalho, tanto nas duas secretarias, é um trabalho que a gente percebe hoje, o resultado que estão aí são as obras, né, tanto na capital quanto no estado. Como é que ele convenceu o técnico, o secretário Edson Giroto, a entrar para a política, a enfrentar a urna? Veja só, você disse que convenceu o André, né? Não é fácil, Carlos, porque veja só, eu sou muito parecido com ele em relação a isso. Você é por causa do sangue italiano? Não. Porque, na verdade, nós temos que ser convencidos daquilo que nós não concordamos. Não é o meu ponto de vista, eu sempre disse que eu não posso ter ele como um parâmetro único, como ele que é que prevalece sobre os outros. Não, se você me convencer daquela discussão aberta e franca que se tem, que o seu é melhor, né? E eu for quem convencido, eu acato. É assim que a gente tem que ser. As discussões de um governo tem que ser uma discussão de uma equipe, não pode ser uma ação isolada, não é? Agora, a política, eu faço parte de um grupo, eu faço parte de uma equipe, eu faço parte de um grupo de pessoas que pensam no bem-estar social do Estado. E aí, é claro que missão a gente cumpre. Mas em que momento você chegou e falou assim, eu vou ser deputado federal? Não, o grupo estabeleceu. Na verdade, o governador, através das pessoas que compõem esse grupo de político, é que acharam, né, que eu deveria ser um pré-candidato e depois um candidato, depois que o partido homologasse, para que eu pudesse disputar uma eleição. Porque o pouco do conhecimento que eu aprendi em Brasília desde os tempos da prefeitura me credenciava para poder, sendo deputado federal, possivelmente, ou talvez, ou quem sabe, né, eu vou me esforçar muito, né, para conseguir, junto com a bancada federal, nós todos, no único princípio, carrear para Mato Grosso do Sul o seu desenvolvimento. Vamos falar daqui a pouquinho, então, da sua atuação, como vai ser lá em Brasília, logo depois do intervalo, ok? Combinado? A gente volta em instantes. Até já!